Diz assim, meu irmão, João 6, a partir do 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Feche os seus olhos, meus irmãos, por favor. Vamos orar ao Senhor. Bendito, como é bom estarmos neste lugar. Essa é a tua casa. Nós somos o teu povo, o arraial santo do Senhor. Sobre nós há uma promessa, ó Deus, de edificação. Sobre nós há uma promessa, ó Deus, de que a tua presença estaria conosco, onde o teu povo e a tua igreja estivesse reunido. A tua palavra diz que os teus olhos estão atentos sobre este lugar. Nós já te louvamos, já engrandecemos ao teu nome, Senhor, através dos louvores. Já fomos, ó Deus, grandiosamente ministrados pelo Senhor. Então, ó Deus, pela tua misericórdia, fala mais um pouco conosco. Instrui-nos na tua palavra, porque ela, ó Deus, ela é a palavra que nos leva para o caminho da eternidade. Cada irmão, cada irmã que está aqui, ó Deus, nessa noite, não sei como chegaram, não sei quais são os seus planos para amanhã, não sei como foi a sua última semana, mas eu sei de algo: eles estão na casa do Senhor. Então ministra ao Senhor, fala. Tu és um Deus vivo que fala a alma do cansado, tu fala a alma, ó Deus, do que está afadigado, querendo desistir, mas o Senhor também fala a alma daquele que tem sede de ti, como nós já cantamos nessa noite. Então eu rogo a Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, como sempre te falo, tu tens liberdade neste lugar. Se não for o teu agir, é inútil nós estarmos aqui. Então, uma vez mais, um pouco mais, ministra-nos, para que venhamos permanecer, glorificando-te, cantando até aquele dia, ao qual o nosso Senhor virá nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Os irmãos, sabemos que há vários motivos para uma pessoa ela vir até Jesus. Se fôssemos perguntar aqui individualmente, qual o motivo de você vir até Jesus, né? Qual é o motivo de você aceitar Jesus naquele dia lá atrás? Ou qual o motivo de você estar aqui nessa noite? A gente ia ouvir motivos diferentes, né? Muitas pessoas poderiam dizer: olha, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor pode saciar a minha necessidade. Eu creio que o Senhor pode trazer a cura para a minha enfermidade. Eu creio que o Senhor pode trazer restauração no meu lar, na minha casa. Cada um de nós poderíamos dizer vários motivos pelo que estamos aqui. Acredito que se tiver alguns que são motivos iguais, é muito pouco, né? Mas há muitos motivos pelos quais nós podemos vir até Jesus. Existem vários deles, meus irmãos, vários motivos pelo qual uma pessoa pode ser atraída pelo Senhor. Mas, pense comigo, uma pessoa que ela começa a namorar, vamos caminhando junto aqui, tá? Uma pessoa que começa a namorar, ela já está visando aquele namoro e quer casar porque fulano e a família dele tem muito dinheiro. Você acha que isso é um casamento e uma motivação verdadeira e real para que aquele casamento seja estabelecido? O que é que você acha? Qual é a proporção disso dar certo? Alguém já começa a namorar, quer casar com rapaz, eu te amo, fulano, aquele amor real que a gente fala, né?
aquele amor verdadeiro, aquele amor real. Eu quero casar com você, fulano, você é o amor da minha vida. Mas por dentro, aquela pessoa talvez está o quê? Olhando, já está pensando, nem casou, já está pensando na viuvez, né? Pelo dinheiro que vai ficar. Esse dia, eu estava assistindo um repórter lá, a mulher ganhou não sei quantos milhões de reais, querido, porque ficou viúva. Eu disse, isso aí, eu acho que chegasse perto dela e dissesse, olha, tu quer que ele viva, quer que ele volte à vida? Ela dizia, jamais, porque se ele voltar eu fico sem dinheiro, deixa ele lá no canto dele e deixa com o meu dinheiro aqui, né? Então há várias motivações, e não é diferente com Jesus. Há motivações que são genuínas, para nos trazer até ao Senhor, mas há muitas motivações supérfluas, né? Motivações que são erradas, que atraem pessoas até a este lugar. Eu já escutei testemunho de pessoas que já foram na igreja, foram até Jesus naquele dia, porque queria tirar o amigo ou a amiga que estava lá dentro. E ela foi e disse, eu vou tirar você daqui hoje. Então olha a motivação que ela veio para a casa do Senhor. Para tirar o amigo, porque queria ele de volta no mundo. Há vários motivos, não cabe nem a mim nem a você julgar a motivação do coração de ninguém. Porque está aqui, isso não nos pertence, tá? Nós falharemos se fizermos isso. Não cabe a ninguém julgar qual a motivação de alguém estar vindo até Jesus. Mas há motivações que são genuínas e há motivações que são falhas, que são supérfluas. Por exemplo, há pessoas que vêm até Jesus querendo fazer moeda de troca. Eu te dou isso, eu te dou a minha presença no culto, eu te dou o meu louvor no culto e o Senhor faz isso por mim, né? Olha, eu quero determinada coisa, eu quero alcançar determinado objetivo e o Senhor faz isso por mim. Tem gente que já vem com essa intenção de fazer moeda de troca com o Senhor, né? Então algo que nós vamos pensar um pouco nessa noite é sobre isso. Motivações genuínas e motivações supérfluas que nos fazem não permanecer na presença de Deus. Porque é algo que nós devemos meditar aqui um pouco, meu irmão. Existem muitas motivações erradas, entenda. Existem exceções. Por exemplo, esse testemunho que eu contei para vocês foi uma mulher que ela disse que foi para a igreja para tirar a amiga dela que estava lá dentro. E quando ela chegou lá, ela foi impactada pelo evangelho. Jesus alcançou aquela vida. Então Jesus usou da motivação errada dela, de vir até aquele lugar e de ser transformada. Existem essas exceções de pessoas que vêm por motivos errados e chegam aqui, o Senhor as transforma. E elas frutificam e perseveram até o fim. Mas a grande parte de pessoas que vêm por motivações erradas, por motivações que não são genuínas, muitas vezes querendo fazer moeda de troca com o Senhor, elas não demoram muito tempo e voltam novamente para a vida que antes tinha. Se cumpre mais ou menos a parábola do semeador, que fala sobre duas pessoas em especial, que eu quero falar aqui nessa noite, que são as pessoas que são comparadas àquelas que recebem a semente e caem ali na beira do caminho, e aquelas que caem no meio de pedregais. As pessoas que são comparadas à terra, que recebe a semente ali na beira do caminho, a Bíblia fala que são pessoas que não entenderam e têm a palavra roubada do seu coração. Já a outra pessoa que recebe a semente e a sua alma, o seu coração, é tratado como pedras nessa parábola, são pessoas que recebem a palavra. Isso é comum a gente ver hoje. Pessoas que recebem a palavra do Senhor, se alegram, começam, mas a Bíblia diz que é de pouca duração. Diante das dificuldades, ela deixa ao Senhor Jesus. Como é mais fácil acontecer esses dois exemplos dessa parábola? São de pessoas que são atraídas até o Senhor por motivos errados, por motivos que não são genuínos, querendo muitas vezes fazer moeda de troca. Então vamos pensar um pouco. O que te atrai ao Senhor? Se for um problema que te atrai ao Senhor, se esse problema for resolvido,
Você permanece com o Senhor ou volta tudo de novo? Se o que te atrai ao Senhor for uma amizade, por exemplo, se esse amigo sair da igreja, você permanece nos caminhos do Senhor ou cai da fé também com ele? Esse problema que te atrai ao Senhor, essa solução que você busca dele, se ele te desse hoje essa solução, domingo que vem você estaria aqui? Quinta-feira, você estaria aqui? Você estaria aqui terça-feira orando? Então a gente tem que pensar um pouco, porque entenda, não nos cabe julgar a motivação de ninguém, né? Na verdade, quem quiser vir, que venha, encha tudo. Quer vir para Jesus? Venha, meu irmão, não quero nem saber a tua motivação, mas vem, com a esperança de que aqui Jesus te pega, te transforma, vem, não tem que ter um fiscal na porta da igreja, olha, está aqui por quê? Não, você não entra, você entra, não, quem quiser vir, que venha. Jesus disse, vem, deixa entrar, né? Depois é que eu vou separar, mas vem, não nos cabe julgar. Mas a pessoa que está vindo, eu já me perguntei muito isso, deve se avaliar e entender o que me faz estar em Jesus, o que me atrai até Jesus. Porque entenda, se for somente um problema, se esse problema for a sua motivação, quando ele for resolvido, não existirá mais motivo de você estar aqui. Seja lá qual for a solução que você busca, se for somente essa a sua motivação, quando o Senhor trazer essa solução, você não haverá mais expectativas de você estar aqui. Então, algo que nós devemos entender e pensar um pouco é sobre as nossas motivações e o que me faz estar em Jesus. Se são genuínas ou se são as motivações que não merecem o devido valor, que são condicionadas a coisas e não a quem Ele é. Na nossa meninice, na fé, quando nós estamos lá no mundo, é muito comum, né? A gente vinha a Jesus por vários tipos de motivos. Mas quando nós entramos neste lugar, o Senhor começa a corrigir aquela motivação e vai nos dando uma nova maneira de viver, uma nova maneira de o buscar. Muitos chegam com medo do inferno, essa é a motivação inicial, com medo do inferno, mas o Senhor começa a moldar aquela motivação. E um tempo depois, aquela pessoa que dizia, olha, eu vim para Jesus porque eu estava com medo do inferno, ela começa a dizer, olha, nem é medo do inferno mais, é porque eu amo o Senhor. É porque eu quero o Senhor. Eu vim por esse motivo, mas Ele transformou a minha motivação. E antes o que era medo, hoje só existe amor. É a água que corre dele que me faz estar neste lugar. É maravilhoso quando isso acontece. É comum muitas pessoas virem por motivações erradas, mas muitas não se deixam ser moldadas em suas motivações e permanecem somente na motivação inicial e infelizmente caem da fé, não duram muito tempo. São pessoas que recebem a palavra em seu coração e as têm roubada, ou não duram muito. Benjamin, tá bom, o que é que tem a ver isso que você está falando com esse texto aqui que eu acabei de falar, que nós acabamos de ler? Antes de nós chegarmos nesse cenário aqui que nós acabamos de ler, um dia atrás, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e peixes, e tinha saciado todo mundo. Foi um milagre tão lindo, tão bonito, que eles começaram a dizer, rapaz, Jesus realmente é profeta. E quiseram fazer Jesus até ser rei. Talvez eles tivessem um pensamento errado, ele vai ser rei e vai nos livrar de Roma. E Jesus começa a ouvir essas murmurações, e Jesus dá no pé, porque o propósito dele não era ser rei. Jesus dá no pé e vai embora para a montanha, sobe o monte, vai orar. E os discípulos deles ali, aqueles mais chegados que se tornaram apóstolos depois, fizeram o quê? Jesus saiu, eles entraram num barco e foram embora para Cafarnaum. Eles estavam ali nas redondezas do mar da Galileia, ali daquele lago. Os discípulos entraram no barco e foram embora para Cafarnaum. Aquela multidão que estava agora sem Jesus e sem aqueles discípulos, continuaram lá, meu irmão, a noite todinha.
com a esperança de Jesus voltar, porque eles queriam fazer Jesus rei. E amanhece, a Bíblia diz que no outro dia eles levantam, vê ali poucos barcos, não vê mais os discípulos, não vê Jesus, eles percebem que Jesus não voltou, e eles dizem, a gente vai atrás de Jesus. A gente vai lá agora para Cafarnaum, vamos entrar no barco, vamos atravessar esse lago e vamos chegar lá. Gente, pense numa multidão, aquela agonia, aquele alvoroço. Um monte de gente, quem aqui já andou em ônibus muito apertado? Pense naquele monte de gente entrando dentro do barco e indo atrás de Jesus em Cafarnaum. Eles estavam naquele determinado lugar onde Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, e entra aquele monte de gente agora e sai no barco. Vai-se embora para Cafarnaum, atrás de Jesus. Chegam lá, a Bíblia diz que eles encontram Jesus. E eles questionam Jesus, era uma multidão bem ousada. Senhor, quando foi que tu chegastes aqui? Eles estavam lá esperando Jesus voltar, para fazer Jesus reinar. Senhor, olha, a gente estava esperando lá. Quando foi que o Senhor chegou aqui, Jesus? Jesus, na maneira dele de ser, não tem ninguém como Jesus. Porque se o negócio desse fosse comigo, se tivesse uma multidão de barco, meu irmão, vindo ao meu encontro, porque eu não cheguei, eu ia dizer, meu glória, como Deus é bom. Olha as pessoas vindo até a mim, olha Deus operando. Mas Jesus, ele vê o interior da multidão. Ele vê a motivação do coração, de por que tal pessoa está vindo até ele. Aquela multidão chega até Jesus, Jesus diz, olha, vocês vieram até a mim, mas em verdade eu vos digo, que vocês não vieram até aqui hoje, por causa dos milagres que eu fiz ontem, na multiplicação dos pães e peixes. Vocês vieram aqui hoje, porque eu vos dei pão e vos saciei. Jesus diz, vocês não vieram por causa do milagre que eu operei, mas vocês vieram por causa do pão, do material do pão. Olha lá comigo, no verso 26 de João 6, Jesus diz, Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vocês viram ontem, mas vocês estão aqui hoje porque vocês comeram do pão e vos saciaram. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, gente, vocês entraram de um barco e vieram atrás de mim somente porque eu enchi a barriga de vocês. Somente porque vocês estavam com fome e eu dei de comer a todo mundo. E Jesus disse, essa não deveria ser a motivação. Vocês deveriam vir até aqui por causa do sinal que eu fiz ontem. Porque naquele sinal eu demonstrei quem eu sou. Eu demonstrei para que eu vim. Com aquele sinal vocês deveriam entender que eu sou o Messias, de que eu sou o Filho de Deus, de que eu sou o menino profetizado por Isaías. Vocês deveriam ver naquele sinal de que eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores esperado. Vocês deveriam ver naquele sinal que eu sou aquele que nasceu da Virgem e veio para trazer remissão, cura, para desfazer as obras do diabo. Vocês deveriam entender de que eu sou o pão do mundo. Vocês deveriam estar aqui porque eu sou quem sacia a fome de vocês. Mas vocês vieram aqui porque eu enchi a barriga de vocês. Olha como eles menosprezaram Jesus, meu irmão, entende? Olha tudo que Jesus é. E olha por que eles estavam lá. Jesus era o Messias, eles estavam com o Messias. Eles estavam com Deus soberano, meu irmão. Eles estavam com o Senhor de toda a terra, aquele que julgará as nações. Eles estavam com aquele que pisou a cabeça de Satanás. Mas eles estavam perto de Jesus, por quê? Porque queriam encher a barriga de novo. Então olha como eles reduzem, por causa da motivação deles, a grandiosidade de quem Jesus é. Vocês conseguem entender agora? Muitas pessoas podem vir com vários tipos de motivos, mas se eles forem errados,
O Senhor irá julgar aquela motivação naquela pessoa, e irá lutar para corrigir aquela motivação. E talvez uma necessidade que fosse de medo do inferno, Ele vai lutar e capacitar para se transformar em amor. Talvez a motivação de estar somente aqui fosse a solução de um problema. O Senhor começa a transformar e aquela pessoa começa a dizer: eu não estou mais nem aí se vai ser resolvido ou não, eu quero é o Senhor. Então a motivação inicial de mais nada importa, porque agora nós sabemos realmente quem Ele é. Mas algumas pessoas, infelizmente, não têm as suas motivações transformadas. As causas iniciais delas, que elas vieram até este lugar, sei lá se foi um pão, por exemplo, elas vêm, têm um pão e depois vão embora. E essas pessoas, elas estavam pegas numa motivação tão fraca para permanecer em Jesus, que lá na frente a gente vai ver depois, eles deixam Jesus. Jesus começa a dar uns discursos meio pesados, e eles dão no pé, vão embora. Eles vão embora, porque eles estavam perto de Jesus por causa do pão, e não por quem Ele realmente é. Então nessa noite, meu irmão, nós vamos ver algumas motivações que são genuínas e que nós não podemos esquecer de o porquê buscarmos ao Senhor. Eu não sei qual é a motivação do seu coração, o que te faz permanecer em Jesus. Mas essas motivações que nós vamos aqui citar, você não pode esquecer delas jamais. Porque se a sua motivação for somente pão, a solução do seu problema, sinto te dizer, mas lá na frente ela não vai te sustentar. Você precisa ter uma motivação que está única e exclusivamente ancorada somente em Jesus e mais nada. Amém? Somente em Jesus. Vá no verso 35 agora, meu irmão. Nós vamos ver algumas motivações que devem nos fazer buscar ao Senhor. E nós não podemos esquecer esses motivos. Nós não podemos trocar a grandiosidade de Jesus por simples pão como aquela multidão. Mas nós temos que o buscar verdadeiramente entendendo quem é o Senhor que nos escolheu. João 6,35. Um versículo mais à frente, Jesus ainda falando com aquela multidão, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Entende? Eles vieram atrás do pão material, e Jesus começa a dizer e a corrigir aquela motivação: não venham, não estejam aqui somente por causa do pão material. Vocês devem entender e abrir os seus olhos que eu sou o verdadeiro pão. Eu sou aquele que mata a fome que o mundo não pode matar. Eu sou aquele que sacia a sede que a água da sua casa não pode saciar. Jesus disse: era por isso que vocês deveriam estar aqui. E meu irmão, esse mundo ele tem a capacidade, ele gera isso, é normal do mundo, a fantasia deste mundo gerar sede, porque chega um tempo que a gente entra tão de cabeça nesse mundo, que a gente começa a ter sede depois. A gente começa a ter sede, a gente entra tão profundamente que a nossa alma, depois de um tempo, começa a clamar por cura e por ser saciada. Eu me lembro que quando eu estava lá fora, muito tempo já, quando eu fazia as minhas coisas erradas de noite, eu já estava há muito tempo afastado de Jesus, viu? No outro dia de manhã, eu automaticamente acordava arrependido, querido. Um arrependimento que vinha assim: meu Deus, eu não deveria ter feito aquilo. Às vezes não eram coisas talvez muito absurdas, sabe, eram coisas que faziam ali com os amigos, mas eu acordava arrependido, eu estava com sede, querido, eu acordava de manhã com sede, e adivinha, de noite eu fazia a mesma coisa, e no outro dia, de novo arrependido, e estava vivendo nessa gangorra por muitos anos. Eu tinha sede e não sabia de quê.
Eu tinha uma fome, não sabia do que era, meu irmão, uma necessidade de ser preenchido. Eu tinha essa fome, eu tinha essa necessidade, e o mundo gera isso. O mundo gera sede, gera escassez. O mundo, meu irmão, gera sede de propósito, sede de existência, sede de razão de viver. O mundo gera sede de salvação. As pessoas estão sem propósito. O mundo gera essa sede. Muitas vezes não sabemos onde encontrar essa água para nos saciar. Não sabemos e enfiamos a cara em um monte de coisa. Em um monte de coisa. E algo que nós devemos entender, que a sede que o mundo nos sacia é somente o nosso Senhor que pode trazer ao sedento paz. É somente o Senhor que pode trazer ao que está faminto em sua alma paz. É por isso que a gente consegue entender, meu irmão, que tem muitas pessoas que não têm muitos bens materiais para esbanjar. Tem pessoas que não têm muitos bens materiais para mostrar ao mundo, mas quando você vê aquela pessoa, ela está contente, ela está cantando, ela está glorificando, ela está adorando ao Senhor, e a gente pergunta: o que é isso? É porque ela está saciada da água que se chama Jesus. Eu já ouvi testemunho de pessoas, meu irmão, que morava num barraco na beira de um precipício, mas em todo o culto ela estava lá cantando, glorificando ao Senhor, e quando chegava em casa, era a mulher que mais cantava. Ela não tinha uma casa bonita, ela não tinha muitos bens materiais, mas ela era saciada, ela tinha sua sede sanada pelo Senhor. E aquela que tinha muitos motivos para estar triste, estava cantando, glorificando e adorando ao Senhor. Aí o mundo muitas vezes pode olhar e dizer: o que é isso? É porque o Senhor sacia o sedento. O Senhor, Ele alimenta o faminto, meu irmão. Ele é uma fonte que jorra. Nós recebemos dele e essa fonte nos traz restauração. Então, por que, Benjamim, eu tenho que buscar ao Senhor? Busque-o, porque Ele é o único capaz de saciar a sua fome e a sua sede. Seu marido não pode saciar. Seus filhos não podem saciar essa sede do teu coração. O emprego em determinado lugar não pode saciar a tua sede, porque essa fonte jorra somente do Senhor. Jovem, você que está sem namorar e está pedindo ao Senhor isso, porque talvez isso vai te deixar feliz, é mentira. A tua motivação não está em um homem ou em uma mulher, mas a fonte é somente Ele. É somente Ele. Homem ou mulher que está aqui, talvez você está dizendo: se eu ganhar mais um pouco, eu vou ser mais feliz. É mentira, porque no pouco ou no muito, quando você tem o Senhor, nada importa, porque Ele é suficiente. Ele nos sacia de toda necessidade. Ele nos sacia de tudo, querido. Com o Senhor nós não temos falta de nada. Não temos falta de nada. Um exemplo que nós acabamos aqui de ver foi ensinado na peça do teatro. A mulher de Samaria ali, a samaritana. Meu irmão, como a gente viu, pense numa mulher que era amargurada. Quem já passou por um divórcio sabe como é complicado. Fica requisitos, às vezes, para a vida toda. Se tiver filho, fica mais complicado ainda. Passei por isso. Filhos de pais divorciados é muito ruim. E pensa uma mulher que estava no 5º divórcio. Tinha casado 5 vezes. Se separou 5 vezes. E eu acho que ela ficou desgostosa da vida, estava com um que nem era marido dela mais. Pense numa mulher amargurada, triste, sedenta era aquela. Mas Jesus gosta de matar a sede do povo, meu irmão. Como a gente viu, ela estava no poço de meio-dia. Quem é que vai buscar água de meio-dia? Água é para buscar cedinho, quando a água está fresquinha. Mas ela vai de meio-dia, o Senhor. Tem uma pessoa que está com sede ali. Pense numa sede que ela está. Vou lá agora.
E o Senhor chega naquela mulher, meu irmão, como a gente bem já sabe, e depois de uma conversa, está ali se discorrendo, Jesus joga as cartas para ela e diz em João 14, verso 13, mulher, olha, qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca terá sede. Porque essa água que eu lhe desse fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava manifestando-se para aquela mulher como o saciador da sede que ela estava sentindo. Aquela mulher tinha muitos complexos dentro de si, e apenas em uma conversa ali se discorrendo, meu irmão, aquela mulher foi saciada. E observa que aquela que antes que apontava para a prostituição, aquela que antes apontava para os caminhos errados, agora começa a apontar para o Messias. Aquela que apontava para lugares errados, começa agora a ser testemunha de Jesus, e começa a clamar dentro da cidade: venham ver aquele que é o Senhor, venham ver o Cristo. Ela se tornou ministra do Evangelho. Ela se tornou pregadora do Evangelho. Ela encontrou o propósito com o Senhor. Ela foi saciada com o Senhor. Em apenas uma conversa, a vida daquela mulher foi transformada, porque a sua alma foi saciada, meu irmão. Oh, meu irmão, você que está com sede, o dono da água está neste lugar. Ele pode te saciar. E aquilo que te incomoda há tanto tempo, você pode sair daqui dizendo: eu não estou mais nem aí. O importante é que eu tenho o Senhor. Está tudo nas mãos do Senhor. Ele nos sacia, querido. E como é gostoso não sentir mais a sede que o mundo pode provocar. Benjamin, aquela multidão lá estava procurando Jesus por causa de pão. Somente pão, querido. Mas Jesus diz: me busquem, porque eu posso saciar vocês. Eu posso saciar a fome que está em vocês. E eu os farei fartos, porque na minha mesa há um banquete preparado. Mateus capítulo 11, vá lá, por favor, meu irmão. Mateus capítulo 11. O porquê você deve buscar ao Senhor. Um texto bastante conhecido, verso 28. Amém? Todo mundo já sabe, já conhece esse texto, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Essa palavra cansado, querido, ela pode ser assemelhada a um homem que está batendo no seu peito, agoniado, clamando, porque está com aflição sobre a sua vida. Então entenda, aquela multidão procurava Jesus por causa de pão. E nós vimos que no primeiro momento Jesus disse: olha, não me busquem por causa de pão. Me busquem porque eu posso saciar a fome que o mundo não pode, saciar a sede que o mundo não pode. E agora o Senhor diz: eu quero que venham a mim também esse tipo de pessoa. Quem está cansado e oprimido, pode vir. Pense numa motivação genuína, querido. Quando alguém está lá fora e diz: eu estou cansado deste mundo. Eu estou cansado de ser oprimido por este mundo. Eu estou sobrecarregado. Eu preciso de um alívio. E ele encontra isso somente em Jesus. E ele vem a este lugar. E ele é tocado pelo Senhor. E aquela sobrecarga sai da sua vida. E ele começa a receber o jugo do Senhor. Eu já tive a experiência, meu irmão, de passar por aflições e por opressões do inferno. Pense num negócio que me perseguia. De dia e de noite só tinha sossego quando eu dormia. Quando eu acordava, aquela atmosfera já me cativava de novo, aquele peso.
E como doía, como era tão ruim aquilo, querido. Aí foi quando começou todo o processo do Senhor me resgatar. E eu cheguei a este lugar novamente. E aquele peso foi embora. E veio um fardo leve. Veio, querido, uma doçura na minha vida que eu nunca tinha sentido. Toda a culpa foi embora, todo o julgamento foi embora. E eu ouvi do Senhor somente isso: vem, estás cansado, em mim há o poder de trazer alívio para você. Meu irmão, porque as pessoas se matam hoje? É o peso do mundo. É o peso, meu irmão, das dificuldades dessa vida. Elas são atacadas em suas emoções. Elas são bombardeadas na sua mente. Elas não suportam o peso. E elas encontram alívio em tirar as suas vidas. Mas o Senhor é aquele que traz o verdadeiro alívio. As labutas desse mundo podem nos cansar. As lutas contra a nossa carnalidade nos cansam, meu irmão. As lutas para vencermos este mundo nos cansam, nos afadiga. Nós podemos ser afadigados, meus irmãos, e oprimidos por várias maneiras. Mas é somente no Senhor que nós encontramos lugar de alívio. Jesus estava chamando aquelas pessoas que não tinham. Vem, vocês não me têm, vem. Mas acontece de aqueles que já estão no Senhor estarem sendo novamente sobrecarregados por este mundo, pelo inferno. Estão sendo atacados e isso traz peso na alma. Isso traz um cansaço, querido. Você já acorda cansado. Você dormiu muito, mas já acordou cansado e você não entende o porquê. O Senhor, Ele quer te dar alívio. O Senhor, Ele quer te dar o descanso que somente Ele pode te dar. Tira essa sobrecarga, esse amontoado de coisas que está te fazendo pesar, está pesado, está chorando. Não, o Senhor, Ele é Deus de alívio, Deus de descanso, meu irmão. Eu provo isso, nós provamos isso, não é teoria, não é teoria. Como é que pode alguém diante de uma tribulação muito grande estar cantando? Como é que pode alguém diante de uma grande escassez estar cantando? Não é porque a pessoa é falsa, não é porque a pessoa está querendo mostrar algo que não é, não. É porque há um alívio que mesmo em meio às dificuldades nós confiamos, nós acreditamos. Pode estar quebrando o pau, mas eu estou descansado no Senhor. Isso não é irresponsabilidade, isso é fé. Isso é confiança, isso é segurança naquele que age em nosso favor. Deus, Ele já falava acerca disso. Ele diz em Isaías 40, 29, que Ele dá vigor ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nada. Ele usa, exemplificando os jovens que naturalmente têm mais força. Ele diz que eles vão se cansar, vão se afadigar, eles vão cair. Mas nós, o que nos alimentamos dessa fonte e esperamos e confiamos nele, meu irmão, nós seremos renovados. As nossas forças, elas aumentarão. E a Bíblia diz, vocês já conhecem, nós subiremos, nós correremos e não nos cansaremos. Nós caminharemos e não sentiremos mais o peso que aquele mundo nos traz. Às vezes você vê uma pessoa, rapaz, fulano está há tanto tempo, é pau em cima de pau, quebrando em cima dela, é a dificuldade em cima de dificuldade, mas ela caminha. É porque o Senhor, ainda que o homem exterior se corrompa, seja destruído, o homem interior é renovado dia após dia, e é uma capacidade que somente o Senhor pode nos trazer. Então, se você está cansado, Benjamin, eu sinto cansaço na minha alma. É um peso, Benjamin, como está complicado. Eu já acordo cansado, a minha mente está sobrecarregada. Eu sinto um peso em meus ombros, literalmente. Oh, meu irmão, o Senhor, Ele quer te trazer alívio. Ele pode e é capaz de fazer tudo isso. Não te convém, santo do Senhor.
servir a um Deus de descanso e de alívio e viver com um peso que não te pertence. Não és mais servo deste mundo, mas serve somente ao Senhor. E o teu Deus te dá a liberdade de viver com tua alma descansada, em paz, na paciência do Senhor, esperando o seu agir. Então descansa, recebe o alívio de Deus, meu irmão. Não tem nada mais satisfatório e mais gostoso de que saber de que o Senhor, Ele é por nós. Ele é por nós, e isso traz descanso, isso traz gozo, isso traz zelo, isso traz satisfação. Outra motivação, todo mundo está entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus, amém. Então nós vimos que aquele povo queria pão somente, mas olha o que eles estavam perdendo: terem a fome saciada e a sua sede. Estavam perdendo de terem as suas almas que estavam atribuladas, descansadas e aliviadas pelo Senhor. E algo, meu irmão, que nós devemos buscar ao Senhor por esse motivo que é genuíno, é porque Deus, Ele se entregou para nós como um refúgio. Ele se entregou para nós como uma rocha, como um escudo. Salmos 9, verso 9 diz que o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes o que te buscam. Nós estamos com medo, estamos afadigados, é muita coisa acontecendo nesse mundo, mas no Senhor nós encontramos refúgio e abrigo, e essa é uma motivação genuína de nós irmos até Ele. É uma motivação genuína de você ir: Senhor, olha, tem muita coisa acontecendo, mas deixa-me esconder debaixo das tuas asas, deixa-me esconder no teu pavilhão, no teu abrigo, esconde-me, Senhor, protege-me, Senhor. E a Bíblia diz que Ele não irá desamparar aqueles que buscam. Meu irmão, se o inimigo te persegue, Satanás está açoitando, há um abrigo para você, e esse abrigo é intransponível. O inferno não pode ultrapassar, o mundo não pode ultrapassar, e lá você permanece seguro no Senhor, lá você permanece quieto e atento à sua voz. Isaías, ele começa a adorar o Senhor, meu irmão, e ele diz, olha só o que Isaías diz: porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Olha isso, para o pobre ele foi fortaleza, para o necessitado e angustiado ele foi também fortaleza, para aquele que estavam vivendo em tempestade ele foi um refúgio, e para aqueles que estavam vivendo num calor escaldante, num calor atormentador, pelas dificuldades se abrasando em cima da sua vida, a Bíblia diz que no calor, nas adversidades que se abrasam sobre nós, o Senhor é sombra, o Senhor, Ele é descanso. Eu sei lá qual é a tua necessidade, é dinheiro, Ele é a tua fortaleza. É angústia, é perseguição, Ele é a tua fortaleza. Se estás passando por tempestades, Ele é o teu refúgio. Se você está vivendo num tempo de muito calor, Ele é a tua sombra. Nada pode, querido, quando nós estamos com as motivações corretas do Senhor, não é por causa de pão, não é, Senhor, somente a motivação por causa de um problema que pode ser resolvido, mas é por quem Tu és, de geração em geração, o Senhor é Deus, Tu és com o Teu povo de geração em geração. Desde que Jesus foi embora, Ele nos deu uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, sendo um refúgio, fortaleza, matando a sede de vocês. Eu serei convosco e estarei todos os dias até
a consumação dos séculos. É todo dia que Ele pode nos saciar, pode matar a nossa fome, é todo dia. E para nós encerrarmos, vai lá para João de novo, João capítulo 6. João capítulo 6. É o mesmo gancho daquilo que a gente já tinha falado. Aí Jesus discorreu por muito tempo ainda falando com aquela mesma multidão. Aí lá no verso 68, tem aquela citação de Pedro muito famosa. João 6,68. Pedro, só para nós chegarmos até aqui, caso você não se recorde, Jesus ainda estava conversando com aquela mesma multidão que tinha seguido ele por causa de pão, simplesmente. Eles queriam pão, eles queriam encher a barriga. Jesus começa a falar com aquele povo. E chega um momento que Jesus diz: olha, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Jesus estava querendo dizer: eu verdadeiramente sou alimento, eu sacio o sedento, o triste volta a sorrir comigo, o que está em luto volta a celebrar, o que está cansado tem vigor, o abatido tem vida, eu sacio, eu alimento. E Jesus começa a dizer essas coisas, e aquele povo que tinha como sua motivação pão, começaram a sair de perto de Jesus, começaram a ir embora, não quero mais o Senhor. E ficou só aqueles chegados ali do Senhor, os seus apóstolos. Jesus olha e diz: e vocês vão dar no pé também não? Vocês não vão embora também não? Aí olham a motivação genuína que estava no coração de Pedro. Porque a motivação, quando ela é verdadeira, quando ela não está condicionada a coisas, você vê muitos indo embora. Você vê fulano indo embora, você vê ciclano indo embora, você vê pessoas indo embora, porque as suas motivações estavam muito supérfluas. Mas como Pedro, ainda hoje há muito que diz: Senhor, para onde é que eu vou? Para onde eu irei? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Enquanto muitos estavam querendo pão para encher a barriga, Pedro dizia: eu quero a eternidade que está em ti, eu quero a eternidade que tu veio nos trazer, é ela que me faz estar aqui. E eles perseveraram, e eles permaneceram. Então, meu irmão, não esqueça jamais essa motivação de que o teu Senhor, por mais que você tenha problema, entenda, Ele veio para te dar salvação. A Bíblia diz, meu irmão, que as aflições desse mundo, as dificuldades desse mundo, nunca, jamais ouse fazer isso. Não pode ser comparada com a glória que há de ser manifesta. Então, ainda que tudo esteja ruim, há uma esperança para nós, há uma esperança para a igreja. Ainda que sejamos fulminados nos céus, há um coral nos esperando para você participar. Tem um lugar lá para você, meu irmão. Já tem um canto lá para você te esperando, para você cantar, para você glorificar e exaltar de eternidade em eternidade aquele que é o Senhor. Então não se esqueça disso. Busque ao Senhor, porque Ele te traz salvação. Hebreus 5:9 é que o escritor disse: e sendo Ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Romanos 10:13, Paulo escreveu e disse: porque todo aquele que invocar este nome será salvo. E ele, Lucas também escreve a passagem, Atos 4:12, e diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual eu e você possamos ser salvos. O inferno pode apontar muitas coisas na sua cara, mas entenda,
tem essa motivação no seu coração. Satanás, queres me condenar? Mas o meu Senhor veio trazer justificação. O meu Senhor veio trazer salvação. O mundo quer me arrastar de volta, mas eu não deixo, porque há uns céus me esperando, há uma cidade me esperando, há uma nova Jerusalém me esperando e te esperando, meu irmão. Então persevera, fica firme. Eu não sei qual foi a motivação que você está aqui. Talvez é pouco dinheiro, talvez, meu irmão, tem pouca comida na tua casa. Talvez você quer um relacionamento amoroso, talvez você quer, sei lá, tantas coisas. Busque, continue buscando ao Senhor por isso, mas não faça disso a tua real motivação. Busque o porquê Ele te sacia, busque o porquê Ele é teu alívio, busque o porquê Ele é o teu refúgio e a tua salvação. Feche os seus olhos em nome de Jesus.